Não importa quantos filmes de terror eu veja, quantas histórias eu leia, não existe nada mais elegante e mais refinado que uma boa história de mansão mal-assombrada. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e hoje a gente vai dar um passeio pelos corredores e pelas propriedades de Bly, enquanto a gente encontra algumas almas penadas e babás reprimidas sexualmente. Sim, no Caixão de Clássicos de hoje a gente vai falar um pouco sobre Os Inocentes de 1961, dirigido pelo Jack Clayton. Mas antes da gente entrar de vez nessa mansão gótica, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita e também me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Pois bem, em 1898, um camarada muito simpático chamado Henry James publicou, entre os meses de janeiro a abril, uma história seriada no semanário Collier's. A obra depois foi compilada e acabou se transformando no livro A Volta do Parafuso, ou também A Outra Volta do Parafuso. Parece inclusive que esse parafuso continua girando aí até hoje. Na novela gótica, a gente segue uma mulher que é contratada para cuidar de uma menina, a Flora, num grande casarão finíssimo da Inglaterra. Ela vai ter que viver isolada lá naquele casarão, junto apenas da criança e da governanta, além dos outros empregados da casa. Afinal de contas, não tem CLT, o trabalho é insalubre e ela vai descobrindo isso só no meio do caminho. E assim que ela chega lá, o irmão da Flora, o Miles, que estudava ali no internato, é simplesmente expulso e obrigado a voltar a morar na mansão. Quando esse capeta em forma de criança chega na casa, a tutora começa a reparar em algumas atividades e em alguns eventos muito esquisitos. A partir dali, ela percebe uma força sobrenatural que age de uma forma bem opressiva. Eventualmente, ela descobre que antes dela tinha uma outra mulher encarregada de cuidar das crianças e que tinha um relacionamento meio abusivo com o caseiro da mansão. Os dois acabam morrendo no lugar, só que alguém esqueceu de avisar para eles, porque eles continuam perambulando por aí como fantasmas. E a partir daí, a meta deles é meio que possuir o corpo das crianças para que eles possam voltar a ter carne e ficar juntos, como irmãos. Bem, pelo menos é isso que a gente sabe pela protagonista, porque toda a história é contada do ponto de vista dela. Então, sim, ela pode estar certa e tudo isso pode estar sendo verdade, ou ela pode ter baforado um loló de má qualidade. Essa história acabou se tornando um clássico gigantesco, tanto da literatura gótica quanto do horror de forma geral. E depois disso acabaram vindo várias adaptações, inclusive duas no ano passado. Tanto o terrível Os Órfãos, como a maravilhosa A Maldição da Mansão Bly, que inclusive eu ainda quero falar aqui no canal em algum momento. Só que antes dessas adaptações mais recentes e mais subversivas, com a volta do parafuso, a gente teve lá em 1961 um filme que é até hoje considerado uma das obras mais bonitas e mais impactantes do cinema de horror. Two, three, four, five, six, seven, eight. Os Inocentes, como eu já disse, foi dirigido ali pelo Jack Clayton e teve seu roteiro coescrito pelo Truman Capote. O filme é protagonizado, inclusive, pela Deborah Kerr, no papel dessa mulher que é contratada para cuidar das crianças na mansão. E se você não conhece ela, ela é uma atriz muito famosa e muito influente de Hollywood, que fez alguns filmes belíssimos, como A Um Passo da Eternidade e também Narciso Negro. Eu simplesmente amo a Deborah Kerr. Nesse filme, inclusive, a personagem ganha um nome, ela passa a ser a senhorita Giddens, já que na novela original nem isso a coitada tem. Como o livro é narrado em primeira pessoa, a gente nunca sabe o nome dessa protagonista. Mas tirando isso e um detalhe aqui e ali, o filme é extremamente fiel à obra original. A gente vai seguindo essa mulher ficando lentamente cada vez mais assustada com tudo que ela está testemunhando ali em Bly. E essas crianças começam a ficar cada vez mais assustadoras e medonhas. O que, venhamos e convenhamos, não é muito difícil, né? Eu acho que nem filme de demônio é tão assustador quanto o filme que tem criança encapetada. Por outro lado, a casa, apesar de ser gigantesca, vai ficando cada vez mais claustrofóbica e cada vez mais opressiva. They were open.
filled with surprise, with pain, like the eyes of a fox I once saw. Eu sou absolutamente louco por histórias de casas mal-assombradas. Eu adoro fantasmas, é um dos meus arquétipos favoritos do horror, e quando eu tava começando ali a perder medo de filmes de terror, esse foi um dos primeiros que eu assisti, porque eu era muito fascinado com essa ideia do terror na Hollywood clássica. E de quebra eu me considero uma alma muito envelhecida, como um bom barril de vinho, e eu simplesmente adoro filmes em preto e branco. Na época, eu não fazia ideia que era baseado num livro, eu nunca tinha ouvido falar de A Volta do Parafuso. Eu fui de corpo e alma ver esse filme, e mesmo sendo só um adolescente chato e pedante, eu realmente fiquei muito fascinado com ele. Algumas coisas nele assombraram muito minha adolescência e o começo ali da vida adulta, porque esse é um desses filmes que realmente te marca, cria um impacto em você. Já no comecinho, ali antes da gente ter qualquer imagem, tem uma musiquinha muito sinistra, muito bizarra, que é cantada pela Flora, e hoje em dia um dos maiores medos da minha vida é eu estar sozinho em qualquer lugar e essa música começar a tocar do nada. Eu acho que eu desencarno ali na hora. We lay, my love and I, beneath a weeping willow. E é bem impressionante, pra ser sincero, porque apesar de ser muito fiel ao livro, o roteiro do Truman Capote abre margens para algumas interpretações e algumas discussões que não estavam tão presentes, ou pelo menos não tão visíveis na obra original. Uma coisa que está sempre pairando a história é o fato de como essa protagonista é muito carola, ela está sempre muito imersa na nossa já conhecida culpa cristã. Existe um forte subtexto de repressão sexual aqui. Embora não seja tão escancarado, o desejo tem uma participação significativa na trama. A gente nunca sabe se essa mulher tá extremamente apavorada com o fantasma do caseiro ou se ela só tá tendo tesão por ele. E sinceramente, why not both? Além disso, eu revi esse filme recentemente e ele ganhou uma nova camada pra mim dentro do contexto da pandemia. A gente vai vendo o efeito desse isolamento nos personagens e como isso acelera a degradação mental deles. Todo mundo começa muito normal, muito de boas, e de repente tá todo mundo muito doido, muito biruleibe, muito destrambelhado. E eu preciso nem dizer que eu me identifiquei muito, viu? Se tem uma coisa que essa pandemia fez comigo, foi me deixar completamente tantando as ideias. A história é toda muito boa, mas eu acho que ela não teria metade do impacto se não fosse pela estética, por essa atmosfera dramática, gótica, cheia de luzes, sombras e suspiros, e vestidos belíssimos e velas que poderiam causar incêndios na mansão inteira. Enfim, tudo que um viado como eu gosta de ver. O Jack Clayton é um diretor do caralho. Ele consegue criar muito bem uma vibe meio imersiva para essa história. Coisa que muito filme meia-boca de hoje, que tem tecnologia 3D, IMAX e o caralho a 4, não consegue. Existem umas técnicas de direção aqui que são bem impressionantes para a época. Por exemplo, o filme foi inteiramente rodado para CinemaScope, que caso você não conheça, era um antigo formato de tela de cinema que era mais largo e curvo. Dessa forma, ele te colocava para dentro da história e ampliava seu campo de visão. Para isso, o diretor aqui faz umas dimensões que são gigantescas. Só que ele acaba desfocando um pouco as bordas, te fazendo prestar mais atenção para o que está acontecendo no centro da tela. E o trabalho de luz e sombras é de outro mundo. O filme consegue passar muito bem um sentimento de pavor crescente, principalmente quando ele está captando esses ambientes que são banhados pelas trevas. Você fica com medo de olhar os cantos e ver o que pode sair dali. E o curioso é que mal tem jumpscare, mas qualquer barulho, qualquer movimento brusco pode acabar sendo um susto. O contraste, aliás, acaba refletido até mesmo dentro da história, já que toda essa questão de luz e trevas reflete muito no próprio dilema pessoal da senhorita Giddens, em acreditar ou não que essas crianças estão possuídas e tentar decidir o que ela pode fazer para ajudar e salvar a vida delas. É fantástico. Eu desafio vocês a me mostrarem um filme que seja mais perfeito esteticamente do que esse. Ele acabou se tornando tão impactante quanto A Volta do Parafuso, e muitas das adaptações que a gente tem dessa história hoje em dia bebem também da fonte dos Inocentes, não só da obra original. Por exemplo, se vocês assistiram A Maldição da Mansão Bly, existem vários elementos ali que fazem referência a esse filme.
A protagonista ali, por exemplo, a Dani Clayton, é uma homenagem ao Jack Clayton, o diretor desse filme. We lay, my love and I have a story. beneath the weeping willow. E não para por aí. Vários outros artistas acabaram se inspirando nesse filme em circunstâncias muito distintas. Por exemplo, o Guillermo del Toro pegou alguns elementos dele para compor A Colina Escarlate e a própria Kate Bush também compôs uma música inspirada no filme, chamada The Infant Kiss. Por isso, ele certamente ocupa esse lugar entre os grandes clássicos do cinema de horror. Se você ainda não viu, para tudo que você está fazendo e vai ver, senão eu vou aí na sua casa tirar sua carteirinha de fã de terror. E se você já assistiu, eu tenho uma recomendaçãozinha. Recentemente eu comprei o Blu-ray desse filme lançado pela Versátil, esse aqui. E junto com Os Inocentes vem um outro filme chamado Os que Chegam com a Noite, que é de 1971 e é estrelado pelo Marlon Brando. É um filme bem peculiar. E por que eu tô recomendando isso aqui? Basicamente ele é uma prequel de A Volta do Parafuso que incorpora vários elementos de Os Inocentes. Aqui a gente vai seguir a história da antiga tutora da Flora e do Miles e do caseiro que também cuidava dessa mansão. Esse filme me deixou muito intrigado. Ele definitivamente não é tão bom quanto Os Inocentes, mas existem vários elementos bem legais ali. Em todo esse tempo eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre esse filme, e eu até quero fazer um vídeo aqui pro canal falando um pouco sobre as reviravoltas que ele traz para essa história. Mas enquanto isso não acontece, vocês assistam aí e me digam o que vocês acharam. Mas bem, esse é o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Mas me digam aí também, vocês já assistiram Os Inocentes? É o maior clássico de todos os tempos, sim ou claro? Deixem aí nos comentários e falem também de outras recomendações de clássicos que vocês querem ver eu falando aqui no canal. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Se tudo der certo, se tudo seguir nos conformes e nos planos de Deus, eu ainda vou receber a herança de algum velho rico e vou me mudar para uma dessas mansões, para viver bem plena, bem fina. E lá eu vou passar o resto dos meus dias usando umas camisolas bem esvoaçantes e ficar assustando os vizinhos. Eu não vejo a hora de virar um fantasma chique.